Bom, uma questão que envolve conhecimento de associação de resistores, corrente elétrica, força magnética. Porém, nada tão aprofundado. Considere o circuito formado pela associação em paralelo de dois resistores idênticos conectados a uma bateria. Suponha que a disposição dos fios e dos componentes no circuito seja como indicada na figura a seguir, com os fios no mesmo plano. Se o circuito for colocado na presença de um campo magnético com direção perpendicular ao plano da figura, sobre os módulos das forças magnéticas F1, F2 e F3 nos fios 1, 2 e 3, respectivamente, é correto afirmar que... Bom, para começar, a força magnética sofrida por um fio condutor depende de, claro, existir campo magnético, depende da intensidade da corrente, do comprimento do fio e do seno do ângulo entre o sentido da corrente elétrica e o campo magnético. Esse ângulo simplesmente fala aqui, ó, o campo magnético é perpendicular. Se ele é perpendicular à corrente elétrica, o seno entre eles é 1. Então, ótimo, vai existir força magnética na situação, tranquilamente. Porém, a gente precisa definir onde que o campo magnético vai ser mais intenso, onde que ele não vai ser tão intenso assim. E aí, então, a gente precisa analisar o circuito elétrico. Da parte de baixo da bateria, vai sair uma corrente, que eu vou chamar de corrente elétrica total. Essa corrente elétrica total, quando chegar nesse primeiro nó, nessa primeira ramificação, ela vai encontrar dois caminhos para seguir. Consequentemente, parte dos elétrons vai sair percorrendo essa região e outra parte dos elétrons vai ser desviado para subir, passando por esse resistor. Como a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência, porém a questão disse que esses dois resistores são idênticos. Se os resistores são iguais, as correntes são iguais. Consequentemente, a corrente que desviou para essa região onde nós temos o tamanho de fio 3, ela sobe aqui, vem para essa região. Ótimo. E essas duas correntes, a vermelha que vai passar pela parte 3 e pela parte 2, essas duas correntes, elas vão se unir novamente, lembrando que o corrente elétrica é um movimento ordenado de carga. Então, todas essas cargas que desviaram, parte subindo e parte seguindo reto, essas duas cargas, essas duas quantidades de carga se juntarão novamente, formando mais uma vez a corrente total. Bom, se a força, o campo é constante em toda a região, os comprimentos de fio 1, 2 e 3 são os mesmos. Então a força magnética vai depender da intensidade da corrente. Aqui na região 3 e na região 2, as correntes são iguais. Então, se I2 é igual a I3, a força magnética na região 2 tem que ser igual à força magnética na região 3. Porém, a corrente que passa na parte U do meu fio é a corrente que saiu, dividiu aqui para esse lado uma parte, esse lado uma parte, e as duas se juntaram aqui novamente, formando mais uma vez a corrente total. Como a corrente total é maior das correntes parciais dessas duas primeiras, essa corrente 1 é maior do que as outras duas. Se a corrente 1 é o maior, necessariamente o dobro das outras duas, a força magnética na região 1 também deve ser maior do que as outras duas partes. Consequentemente, resposta letra D de dado.